Olá pessoal, meu nome é Agatha, eu sou aluna do curso de Letras da Unifev e hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre coesão e coerência textual. Então hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre o que é cada uma, né? Os mecanismos fundamentais, que são a coesão e a coerência para a produção textual. Então vamos lá. Então, para iniciar, o que é coesão e coerência? A coesão e a coerência são mecanismos fundamentais na construção textual, para que um texto seja eficaz na transmissão da sua mensagem. É essencial que faça sentido para o leitor. Além disso, deve ser harmonioso, de forma que a mensagem flua de forma segura, natural e agradável aos ouvidos. Então, a coesão e a coerência textual, elas são responsáveis por transmitir, passar a mensagem para o leitor e fazer com que essa mensagem tenha um certo sentido. Portanto, agora nós vamos abordar cada uma individualmente. Começaremos pela coesão textual. Então, a coesão textual é o resultado da disposição e da correta utilização das palavras, que favorecem a ligação entre as frases, períodos e parágrafos de um texto. Ela colabora com sua organização e ocorre por meio de palavras chamadas de conectivos. Então, nós podemos entender que a coesão textual é quando você utiliza corretamente as palavras, para que tenha uma ligação entre tudo o que está sendo dito no texto. E existem alguns mecanismos de coesão, A coesão pode ser obtida através de alguns mecanismos: anáfora e catáfora. A anáfora e a catáfora se referem à informação expressa no texto. Por esse motivo, são qualificadas como endofóricas. Enquanto a anáfora retoma um componente, a catáfora o antecipa, contribuindo com a ligação e a harmonia textual. Então, a anáfora, quando você retoma uma ideia que já foi abordada antes, e a catáfora, quando você antecipa o que vai ser abordado. Tem algumas regras, que garantem que haja coesão no texto. Então, referência pessoal é quando utilizam de pronomes pessoais e possessíveis. Por exemplo, João e Maria casaram. Eles são pais de Ana e Beto. Referência pessoal anafórica. Ou seja, ele está utilizando os pronomes para retomar o que foi dito anteriormente, para se referir às pessoas que já foram citadas anteriormente. Então, temos também a referência demonstrativa, que é a utilização de pronomes demonstrativos e advérbios. Por exemplo, fiz todas as tarefas, com exceção desta, arquivar a correspondência. Então, essa aqui é uma referência demonstrativa catafórica, O pronome desta é um pronome demonstrativo e ele está antecipando, o que vai ser dito a seguir. Então, com exceção desta qual? Arquivar a correspondência. E depois nós temos a referência comparativa, que é a utilização de comparações através de semelhanças. Por exemplo, mais um dia igual aos outros. Referência comparativa endofórica, que é a utilização da palavrinha, igual aos, para fazer uma comparação. Também nós temos a referência à substituição, na verdade, que é quando você substitui um elemento nominal, verbal, frasal por outro. É uma forma de evitar repetições. Por exemplo, vamos à prefeitura amanhã. Eles irão na próxima semana. Observe
Observe que a diferença entre a referência e a substituição, né, que são as regras que garantem a coesão, está expressa especialmente no fato de que a substituição acrescenta uma informação nova ao texto. Então, no caso do exemplo anterior, né, que dizia João e Maria casaram, eles são pais de Ana e Beto. O pronome pessoal, eles, faz referência às pessoas, João e Maria, e não acrescenta informação adicional ao texto. É diferente da substituição, né? Eles irão na próxima semana. Vamos à prefeitura amanhã, eles irão na próxima semana. Então, nesse caso, estamos falando de pessoas diferentes. E no caso da referência, se aborda sobre as mesmas pessoas, né? Depois também temos elipse, um componente textual, quer seja um nome, um verbo ou uma frase, pode ser omitido através da elipse. Temos ingressos a mais para o concerto. Você os quer? A segunda oração é perceptível mediante o contexto. Assim sabemos que o que está sendo oferecido são os ingressos para o concerto. Então, se utilizasse essa oração, né? Você os quer, sem estar nesse contexto, não entenderia-se a que está se referindo. Mas como está no contexto, né? Então, entende-se. Então, a elipse ela é utilizada para omitir algo, né? E depois temos as conjunções, que as conjunções ligam orações, estabelecendo relação entre elas. Nós não sabemos quem é o culpado, mas ele sabe. Isso aqui é uma conjunção adversativa, né? Que expressa uma oposição de ideias. Então, através da conjunção mas, liga as duas orações. E também temos a coesão lexical. A coesão lexical ela consiste na utilização de palavras que possuem sentido aproximado ou que pertencem ao mesmo campo lexical. São elas sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, entre outros. Por exemplo, aquela escola não oferece as condições mínimas de trabalho. A instituição está literalmente caindo aos pedaços. Então, nós temos escola e instituição, né, para se referir ao mesmo estabelecimento. Então, a coesão lexical é a utilização de sinônimos, hiperônimos e nomes genéricos para evitar repetição, né, e fazer com que o texto seja lido de forma fluida, né? Então, essas foram as regras básicas para poder manter, né, e ter a coesão textual. Agora nós vamos abordar um pouquinho sobre a coerência textual. Então, vamos lá. A coerência textual, A coerência textual é a relação lógica das ideias de um texto que decorre da sua argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Um texto contraditório e redundante, ou cujas ideias iniciadas não são concluídas, é um texto incoerente. A incoerência, ela compromete a clareza do discurso, a sua fluência e a eficácia da leitura. Assim, a incoerência não é só uma questão de conhecimento, ela decorre também do uso de tempos verbais e da emissão de ideias contrárias. Então, aqui nós temos o exemplo. O relatório está pronto, porém eu estou finalizando até agora. Então, nós temos um processo verbal acabado e inacabado, né? O relatório está pronto. Se está pronto, está pronto. Porém, eu estou finalizando até agora. Aqui falta coerência textual, né? Porque se está pronto, como está finalizando até agora? Então, nós temos dois processos verbais aqui, o que causa a incoerência textual.
Ele é vegetariano e gosta de um bife muito mal passado. Os vegetarianos são, assim, classificados pelo fato de se alimentar apenas de vegetais. Então, né, é colocada uma informação de conhecimento geral, né? Então, a classificação de vegetariano é pelo fato de não comerem carne, não se alimentarem de carne e apenas de vegetais. E dizer em seguida que gosta de um bife muito mal passado, isso causa uma incoerência textual. Então, agora nós vamos ver alguns fatores, né, fatores de coerência textual, e é conhecimento de mundo. O conhecimento de mundo é um conjunto de conhecimentos que adquirimos ao longo da vida e que são arquivados na nossa memória. São chamados frames, rótulos, esquemas, planos de funcionamento, como a rotina alimentar, café da manhã, almoço e janta. Planejar algo com objetivo, tal como jogar um jogo. Scripts, roteiro, tal como normas de etiqueta. Por exemplo, peru, panetone, fruta e nozes. Tudo apostos para o carnaval. Ao ler, né, essa frase, nós temos uma confusão na nossa cabeça, porque pelo conhecimento de mundo, peru, panetone, frutas e nozes, esses alimentos, eles se referem a outra data comemorativa, né? Então, uma questão cultural nos leva a concluir que a oração acima é incoerente. Isso porque peru, panetone, frutas e nozes, framês, são elementos que pertencem à celebração do Natal e não à festa de carnaval. Portanto, o texto acaba se tornando incoerente quando você se utiliza de um determinado conhecimento de mundo, né? Conhecimento de mundo geral, assim, que todas as pessoas, a maioria subentende, né? E mistura ela com outra que não faz parte, não tem nada a ver. Isso acaba gerando uma incoerência. As inferências também, através das inferências, informações podem ser simplificadas se partimos do pressuposto que os interlocutores partilham do mesmo conhecimento. Por exemplo, quando os chamar para jantar, não esqueça que eles são indianos. Ou seja, em princípio, esses convidados não comem carne de vaca. Então, infere-se, né, a inferência aqui dessa informação é que a pessoa que diz a frase considera, né, que a pessoa que escuta o que ela está dizendo entende que o fato deles serem indianos significa que eles não comem carne de vaca. Portanto, a inferência, né, ela vem através de pressupostos de que os interlocutores eles partilham o mesmo conhecimento. Os fatores de contextualização, que há fatores que inserem o interlocutor na mensagem, providenciando a sua clareza, como o título de uma notícia ou a data de uma mensagem. Por exemplo, está marcado para as 10 horas. O que está marcado para as 10 horas? Não sei sobre o que está falando. Então, né, a falta de contextualização entre os interlocutores acaba causando uma incoerência, né, uma confusão entre as informações. Também temos informatividade. Quanto maior a informação não previsível um texto tiver, mais rico e interessante ele será. Assim, dizer o que é óbvio ou insistir numa informação que não desenvolvê-la, com certeza desvaloriza o texto. Por exemplo, o Brasil foi colonizado por Portugal. Isso é fato, é algo que todos sabem. Então, ao utilizar assuntos de conhecimento geral, que todo mundo sabe já sabe a verdade, principalmente fatos históricos, assim, né, que é de conhecimento geral, acaba não deixando o texto tão interessante e tão rico, porque essas informações o leitor já conhece. Então, é recomendado que você busque
informações não previsíveis. Então, assim, o texto vai ficar mais rico, né, e mais interessante. Então, após, né, conhecer os fatores que causam incoerência, temos alguns princípios básicos para seguir, né, para poder evitar e ter um texto coerente. Então, é essencial ter em atenção os seguintes princípios para se obter um texto coerente. Princípio da não contradição, ideias contraditórias. O texto ele deve ser coerente. Portanto, se você apresenta um determinado posicionamento, uma determinada pensamento ideológico ou não, é importante que você mantenha essa linha de pensamento e não coloque ideias contraditórias, né? Não aborde sobre algo, um certo posicionamento num parágrafo e no outro seja contra. Princípio da não tautologia, ideias redundantes, ou seja, falar a mesma coisa diversas vezes, podendo utilizar até maneiras diferentes, porém sempre voltar para o mesmo tópico. Evitar, é muito bom evitar. Princípio da relevância, ideias que se relacionam. É importante, né, que o que você aborde no texto seja relevante, o texto seja coerente. Portanto, é bom tomar cuidado também com o princípio da relevância. E agora aqui para finalizar no nosso último slide é a diferença entre coesão e coerência. Então, a coesão e a coerência são coisas diferentes, sim, de modo que um texto coeso pode ser incoerente. Ambas têm em comum o fato de estarem relacionadas com as regras essenciais para uma boa produção textual. A coesão textual tem como foco a articulação interna, ou seja, as questões gramaticais. Já a coerência textual trata da articulação externa e mais profunda da mensagem, enquanto uma vai abordar sobre pontuação correta, utilização de palavras corretas, né? Seguindo mais um aspecto gramatical, a outra vai se focar muito mais na mensagem, né? No significado da mensagem, a passar para o leitor. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo sobre coesão e coerência. Espero que vocês tenham conseguido compreender e entender melhor como funciona cada uma delas. E agora eu vou deixar vocês com alguns exercícios e eu volto para resolver e comentar sobre eles, tá? Boa sorte!
Bom, para começar, nosso primeiro exercício, né? Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma boa alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. O texto Atalia M. Nossa Vida, época 23 de março de 2009. Então, as ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que, alternativa a expressão além disso marca uma sequenciação de ideias. Alternativa B, o conectivo mas também iniciam oração que exprime ideia de contraste. Letra C, o termo como, em como, morte súbita e derrame, introduz uma generalização. Letra D, o termo também exprime uma justificativa. E a última, letra E, o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Dessa alternativa, a resposta correta seria a letra A. A expressão além disso marca uma sequenciação de ideias, Então, se a gente encontrar lá, além disso, no texto, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Então, aqui nós temos uma sequenciação de ideias. Portanto, a alternativa A é a alternativa correta. Bom, pessoal, agora o nosso próximo exercício, Identifiquem a ordem em que os períodos devem aparecer para que constituam
Um texto coeso e coerente. O texto de Marcelo Marté, Tatuagem com Bobagem. Publicado na Veja, dia 5 de março de 2008, página 86. Então, nós temos... Elas não são mais feitas em locais precários, e sim em grandes estúdios onde há cuidado com a higiene. Número 2. As técnicas se refinaram, há mais cores disponíveis, os pigmentos são de melhor qualidade e ferramentas como o laser tornaram bem mais simples apagar uma tatuagem que já não se quer mais. Texto número 3. Vão longe, enfim, os tempos em que o conceito de tatuagem se resumia à velha âncora de marinheiro. E o número 4. Nos últimos 10 ou 15 anos, fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo de rebeldia, de um estilo de vida marginal. Então, aqui você deve assinalar a alternativa que contém a sequência correta em que os períodos devem aparecer, né? Então, vamos lá. Então, para começar, o primeiro já não poderia ser, né? Porque o elas aqui tem um pronome que está retomando algo que já foi dito antes. Porém, você não tem algo dito antes, né? Então, o primeiro já não seria. Já não poderia começar o texto. Então, aqui nós temos as técnicas se refinaram. Mas técnicas do que, né? Do que se estava falando nesse texto? Então, o número 2 também já não poderia ser. O número 3, vão longe, enfim, os tempos em que o conceito de tatuagem se resumia à velha âncora de marinheiro. Porém, não se citou, né, o assunto ainda, né? Porque esse parágrafo também, esse artigo também, está retomando algo que já foi dito anteriormente. E na 4, nos últimos 10 ou 15 anos, fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo de rebeldia de um estilo de vida marginal. Então, a 4, né, ele já está começando com algum fato para inserir o assunto. Portanto, começaria, né, o texto iniciaria-se pelo trecho de número 4. Então, já excluiria a letra A e a letra D. Sobrou B e C. Então, para continuar esse texto, nós temos: elas não são mais feitas em locais precários, e sim em grandes estúdios onde há cuidado com a higiene. Elas quem? As tatuagens, né? Não foi o que citamos anteriormente? Portanto, a sequência correta ficaria 4, 1, né? Isso já excluiria a letra B. Restou somente a letra C. Então, a sequência correta é a letra C, 4, 1, 2 e 3. No nosso próximo exercício, assinale a frase correta quanto às normas gramaticais do português padrão, a coesão textual e a coerência.
Letra A. Em Florianópolis, os salários são, em média, 50% menores do que os de Brasília, mas apesar do custo de vida ser menor. Letra B. O Chico Oliveira foi o único namorado que tive. Eu conheci ele através da internet e logo fiquei loucamente apaixonada. Letra C. O Estatuto da Cidade avançou com relação à CF, ao prever a obrigatoriedade do plano diretor, não só para cidades com mais de 20 mil habitantes, como também em outras hipóteses. Letra D. O MPE encaminhou um ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, solicitando informações sobre estágio que está o projeto e a execução do projeto. Se foram feitos EIA/RIMA, EIV e GDU da obra, e se esta possui licença ambiental de operação, e se foi realizada audiência pública para esclarecer a população sobre a obra. E a letra E, a taxa de desemprego subiu para 9,4% em maio, maior desde 1983. Mas a perda de postos de trabalho ficou em 345 mil, bem inferior ao esperado, de 520 mil vagas. Então, pessoal, depois de ler todas essas alternativas, né, qual seria a única que apresenta a que segue corretamente as normas gramaticais e apresenta coesão textual e coerência textual? Então, a única é a letra E. A taxa de desemprego subiu para 9,4% em maio, a maior desde 1983, mas a perda de postos de trabalho ficou em 345, bem inferior ao esperado, de 520 mil vagas. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Bom, pessoal, agora é nosso último exercício, né? Considere as seguintes sentenças. Ainda que os salários estejam cada vez mais defasados, o aumento de preço diminui consideravelmente seu poder de compras. 2. O governo resolveu não se comprometer com nenhuma das facções formadas no Congresso. Desse modo, todos ficarão à vontade para negociar as possíveis saídas. 3. Embora o Brasil possua muito solo fértil com vocação para o plantio, isso conseguiu atenuar rapidamente o problema da fome. Então, 4 também nós temos, choveu muito no inverno deste ano. Entretanto, novos projetos de irrigação fizeram comentários. Então, as expressões, grifadas não estabelecem as relações de significado adequado, criando problemas de coerência em A, 2 apenas, B, 1 e 3 apenas, C, 1 e 4 apenas,
D, 2, 3 e 4 apenas, 4, 2 e 4 apenas. Então, a resposta correta para essa alternativa é a letra B, 1 e 3 apenas, né? Que a 1 e a 3 elas apresentam problemas de coerência. Portanto, foi a alternativa correta, portanto, ficou a alternativa B, né? 1 e 3 apenas. Bom, pessoal, esse foi nosso conteúdo sobre coesão e coerência. Espero que vocês tenham conseguido entender, né, o que é cada uma delas e os aspectos e as diferenças entre si, né, e também conhecer as regras de uso e as principais dicas, né, vamos dizer assim, para seguir e produzir um texto que tenha coesão e coerência textual. Portanto, espero que vocês tenham conseguido realizar os exercícios também. Muito obrigada!